Boa noite a todos, o bom dia, o boa tarde, conforme o horário que o irmão esteja nos assistindo, né? Então, nós estamos aqui em nome do Centro Espírita André Luiz, localizado aqui em Brasília, no Guará, o qual nós agradecemos bastante a oportunidade de estarmos aqui para fazermos alguns estudos sobre um tema que nos foi proposto, que é lidando com as dificuldades da vida, né? Lidando com as ansiedades da vida, né? E aí nós pegamos aqui no dicionário alguns conceitos iniciais, né? Para pensar o seguinte, né? O que é uma pessoa aflita, né? Porque na maior parte dos nossos momentos da vida comum nós estamos às vezes aflitos com alguma coisa, né? Então o dicionário nos diz que aflito significa ansioso, apreensivo, inquieto, preocupado, né? Então vem uma pergunta bastante interessante, né? Se é possível a nós estarmos felizes e aflitos ao mesmo tempo, né? Seria possível isso? O que se acha disso, né? Bom, talvez para a maioria das pessoas, talvez não, né? Mas para alguns sim, né? Até porque às vezes a própria alegria nossa, ela gera aflição. Às vezes alguma coisa muito boa que acontece com a gente nos deixa aflito, de felicidade, inquieto, né? Então, são conceitos iniciais para a gente tentar, durante o nosso estudo, né, tentar clarear isso, né? Então, para alguns acham que o conhecimento da lei da reencarnação e de causa e efeito, né, seria suficiente para que a pessoa se sinta feliz na hora do sofrimento, né? Agora, é um paradoxo interessante, né, porque a aflição gera dor, sofrimento, tristeza, né, e uma vontade na pessoa de sair daquela situação o mais rápido possível, né? E aí vem aquelas perguntas, né? Aquela pergunta que aflige a todos nós, que talvez até tenha nos levado ao estudo mesmo da doutrina, né? Quais são as origens dessas nossas aflições, né? E quando teremos uma felicidade plena, né? Porque a gente imagina, puxa vida, será que a vida vai ser sempre desse jeito, né? Então, para melhor compreensão, né, desses conceitos, nós temos que recorrer aos princípios da doutrina espírita, né? A doutrina espírita, ela é considerada o Cristo Consolador, né? Quer dizer, o Cristo que veio nos consolar, né? Nos trazer esclarecimento para as nossas aflições, né? Então, a doutrina espírita, ela trabalha com alguns pressupostos, né? Com alguns pilares básicos, né? Um deles é Deus, a existência de Deus, né? Outro é a existência do espírito e da alma, né? Outra é a pluralidade das existências, né? Ou seja, nós trabalhamos com os conceitos da reencarnação, né? E também outro conceito que é até da física, né? Ação e reação, né? Quer dizer, toda ação gera uma reação de sentido igual e contrário, né? E um conceito também de que nós estamos aqui no mundo de provas e expiações, não é? E aí a doutrina espírita, lá no Livro dos Espíritos, ele começa com os atributos da divindade, né? Tentando nos dar uma noção aproximada, né? Do que é Deus, né? Ou de quem é Deus, ou o que é Deus, né? Aliás, é o que é Deus, né? Então, primeira conceituação, que Deus é eterno, né? Que Deus é infinito, que Deus é imutável, que Ele é imaterial, né? Que Ele é onipotente, que Ele é divinamente justo e bom, né? E Deus é o Criador de tudo que existe, né? Criador da natureza, do universo, das criaturas, dos seres, né? Dos espíritos e das almas, né? E aí ainda vem aquela pergunta, então, voltamos àquela pergunta, por que sofremos, né? Há justiça nessas aflições, nesses sofrimentos, né? Quais seriam as causas? Né? Então, nós podemos dizer o seguinte, que Jesus, na sua caminhada terrena, ele proferiu um discurso, né, chamado Sermão da Montanha, né,
onde Jesus delineou, né, para as pessoas daquela época, né, um cenário de entendimento, né, um início do entendimento desses sofrimentos na vida, né? Então, estudar esses ensinamentos à luz da doutrina espírita, admitindo a reencarnação, vai nos ajudar a compreender, né, a compreender as consolações que Jesus prometeu, né, no Sermão da Montanha. Nós vamos ver que a maioria delas é além dessa vida, né, seria utilizado ali a lei da reencarnação, né? Então, a primeira bem-aventurança, que nós vamos falar aqui resumidamente, né, bem-aventurados os pobres de espíritos, né, porque deles é o reino do céu. Esse assunto está tratado no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 7, né? No Novo Testamento é Mateus 5 e 7. Né? Isso nos está dizendo que os pobres de espíritos, né, são aquelas pessoas ricas de humildade, né? Aquelas pessoas que são humildes para entender novos ensinamentos. Né? A bem-aventurança 2, bem-aventurados os mansos. Né? Jesus prega uma existência pacífica, né? Está lá no capítulo 9. Porque eles possuirão a terra. A bem-aventurança de número 3 é bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, está lá no capítulo 5. Né? O próximo, a bem-aventurança, bem-aventurados os que têm fome de sede de justiça, né? Porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles obterão a misericórdia. Né? Então, continuando ainda, bem-aventurados os limpos de coração, né? São aquelas pessoas que conseguem se conservar sem mágoas, né? Apesar das dificuldades, né? Porque essas pessoas verão a Deus, disse Jesus. Né? Bem-aventurados também os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Né? São pessoas que colaboram com a paz no mundo, né? Para um mundo melhor. Bem-aventurados aqueles que padecem a perseguição por amor à justiça, né? Porque deles é o reino do céu, né? Nós vemos aí cristãos sendo perseguidos no mundo inteiro, né? Ainda hoje, né? E bem-aventurados sois quando vos injuriares, ou seja, quando fomos injustiçados, né? Então, Jesus traça umas linhas de consolação para as nossas aflições no Sermão da Montanha, né? E essas linhas são linhas chaves, né, do cristianismo, né? Há um autor que disse que se perdesse todos os livros, né, todos os livros do mundo do Evangelho, aliás, do cristianismo, e permanecesse esse das bem-aventuranças, né, daria para recuperar todo o cristianismo com essas bem-aventuranças, né? Então, continuando na consolação dos nossos sofrimentos, podemos dizer que a fé no futuro, né, pode consolar e infundir paciência, né? Mas ainda não explica essas anomalias que parecem desmentir a justiça de Deus, né? Se Deus é justo e soberano, né? Então fica ainda aquela dúvida a nós, né? Quando a gente enfrenta as nossas dificuldades, né? Bom, mas se nós admitirmos que existe a existência de Deus, né? E que ninguém pode o conceber sem uma perfeição infinita, né? E que todo poder, toda justiça ela emana de Deus, né? Nós temos que admitir que se nós sofremos, essas causas deverão ser justas, né? Não deve ter injustiça nisso, né? Mas ainda vem a indagação, se Deus é justo e bom, por que uns sofrem mais que os outros, né? Por que uns nascem na miséria e outros nascem na riqueza, sem coisa alguma, né? E sem ter feito nada, né, que justifique essas posições, né? Porque uns também nada conseguem nessa vida, ao passo que outros a vida sorri, tudo dá certo, né? Bom, muito menos se compreende ainda que os bens e os males, né, dessa vida são distribuídos às vezes de forma muito desigual no nosso conceito, né? Às vezes as pessoas boas recebem mais os mal, as coisas ruins, né? As pessoas ruins recebem as coisas boas, né? E aí continua a nossa indagação, por quê? Não é? Então, a justiça da aflição, das aflições, tratada no Evangelho, no capítulo 5, no item 3, nos diz o seguinte, né? Que Deus é soberanamente justo, bom e justo, e Ele não pode agir por capricho nem por parcialidade. Logo, as vicissitudes da vida, portanto, devem ter uma causa, e porque Deus é justo, justo deve ser essa causa, não é? Então, o mesmo Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos dizer
que essas aflições, né, que nós passamos hoje, elas têm uma causa, podem ter causas na vida presente e de vidas anteriores, né, porque a reencarnação nos leva a isso, né. Na vida presente, né, nós podemos fazer um autoexame e o Evangelho nos faz a seguinte pergunta, né, quantos homens caem por sua própria culpa, né? Nós às vezes aprontamos algumas coisas conosco mesmo, com a vida, que nós nos sentimos culpados, e nós sabemos isso vai ter consequências, né? Quantas pessoas são vítimas de sua imprevidência, do seu orgulho, de sua ambição, né? Quantas pessoas se arruinam pela falta de ordem, de organização, né? Por mal proceder, ou também por às vezes não saber limitar os seus desejos, né? Quantas uniões, quantos casamentos desmanchados em sofrimentos, né? Porque resultaram de um cálculo de interesses materiais, né? De vaidades, né? Do qual não se levou em conta o coração, né? E nem a lei de Deus, né? Então essas, digamos assim, esses procedimentos todos, né? Faz-nos entender que não tem culpado a não ser nós mesmos, né? E nessa vida mesmo nós causamos esses sofrimentos, né? Continuando ainda nessa linha, o Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, ele vai nos dizer o seguinte também: quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperância e dos excessos de todo gênero, né? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateu as más tendências desde o início, né? São aqueles pais que queriam ser bonzinhos, né? Talvez pensando, como eu sofri muito, como meus pais me trataram de uma forma não tão carinhosa, eu não quero ser assim com os meus filhos, né? E aí sofrem as consequências dessa liberalidade, né? Ou seja, deixaram de fazer o seu papel de pai, né? Quando deviam, né? E hoje sofrem essas consequências, né? Então, nesse caso, meus irmãos, a quem que há o homem de responsabilizar, né, por todas as suas aflições, senão a si mesmo, né? São atitudes que ele tomou, né, ou deixou de tomar, né, nessa vida, né, e vamos dizer assim, que tudo isso levou a ele fazer um autoexame e dizer, olha, o culpado disso tudo mesmo sou eu, né? Muitas vezes nós queremos negar isso pelo nosso orgulho, né? Mas não tem como negar, né? Então, continuando lá no Evangelho, né? O capítulo 5 ainda, no item 6, nos diz que há males nessa vida cuja causa primária é o homem. Outros há também, pelo menos na aparência, ele é completamente estranho, né? E que parece atingi-lo como que por fatalidade, né? Esses que é aqueles que nos deixam mais intrigados, né? Então, por vezes, a falta que deu origem a esse sofrimento, a essa aflição, diz o Evangelho, não se acha nessa vida. E aí nós temos uma tendência de acusar a justiça de Deus, né? E às vezes até de negar a sua bondade. Duvida-se até da existência de Deus, né? Aí está a prova mais difícil, né? A dúvida que nós às vezes levantamos sobre a divindade, né? Quem quer que admita um Deus soberanamente justo e bom, deve dizer que ele só agirá com sabedoria, mesmo naquilo que nós não concordamos, né? E que se sofremos, então, alguma aflição, né? Essa causa deve ser justa, né? Então o Espiritismo, ele vem levantar o véu dessa questão, né? O Espiritismo, pelos seus postulados, como nós já vimos, né? Ele nos traz alguns entendimentos que são consoladores, né? No capítulo 5, ainda no item 20, né? No que tange a causa das aflições, né? Está escrito que aquele que hoje sofre, ele pode estar espiando o seu passado, né? São provas que ele mesmo, no mundo espiritual, antes de reencarnar, ele pediu, né? Algumas podem ter sido até impostas, né? E que, enfim, foi escolhida antes da encarnação, né? Para expiação de faltas cometidas em existências passadas, né? E aí vem alguma coisa ainda nos clarear, porque às vezes a pessoa, como que eu ia cometer alguma falta no passado,
se eu não sabia, como é que é, se eu não já fui punido, né? Quem sabe a justiça dos homens já teria me punido no passado, né? Então o Espiritismo nos diz ainda no capítulo 5, no item 4, que a lei humana, ela atinge certas faltas e as pune, né? E aqui aquelas que pune realmente quem pratica, né? Mas tem algumas coisas que infringem também a lei de Deus que a lei humana não vê como crime, não é? Então, há uma diferença entre a lei humana e a lei de Deus, né? Deus, porém, ele quer de nós, né, de todas as suas criaturas, ele quer que nós tenhamos progresso, né? Ele quer a nossa evolução. Nós somos, no dizer dos autores espíritas, deuses em evolução, né? Um dia seremos espíritos de luz, né? Então Deus quer que todas as suas criaturas progridam e, portanto, não fica impune nenhuma falta, nenhum desvio do caminho reto, nenhum desvio das leis de Deus, né? Qualquer falta, meus irmãos, por mais simples que seja, ela vai ter consequências, né, de ação e reação para conosco, né? Nas pequenas coisas como nas grandes, o homem ele é responsável pelos seus atos, né? O sofrimento é, por assim dizer, uma advertência de que nós agimos mal, né? Então, pelas nossas ações, nós às vezes causamos sofrimentos, como nós já vimos, né? E o sofrimento é para o nosso crescimento e ele é uma advertência de que agimos mal de alguma forma, né? Então, podemos assim dizer, então, que as causas das nossas aflições, elas podem estar na vida presente ou em vidas passadas, né? Mas aí o Evangelho nos faz também uma consideração muito importante, né? Para que nós não tenhamos uma generalização, né? Muitas vezes eu já vi alguém dizer, quando nasce uma criança, então ela já nasce devendo, né? Então, a esse respeito, o Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 8, vem nos dizer o seguinte, né? Que nem todo sofrimento desse mundo, dentro dessa existência, ela tem em decorrência de determinadas faltas, né? Nem nessa encarnação, nem em encarnação passadas, né? Muitas vezes são simples provas buscadas pelo Espírito para concluir a sua depuração e ativar o seu progresso. Então nós somos aqui no planeta escola, no planeta Terra, que é uma escola, né? E numa escola também, às vezes o aluno pede para fazer uma prova mais difícil, para ele mudar de série, né? Então nós também, no mundo espiritual, às vezes, fazemos esse tipo de proposta. Olha, eu quero reencarnar nessa condição, para que eu, superando isso, eu possa evoluir mais rapidamente em algumas imperfeições que eu ainda tenho, né? Então, nesse caso, a expiação nessa encarnação, ela é uma prova, né? E essa prova é para a evolução do espírito. Então, nós trazemos essa diferença, né? Para que a gente não generalize, né? Que toda pessoa que sofre está pagando alguma coisa, né? Bom, e aí para melhorar o nosso futuro, né? Já que a maioria de nós está expiando mesmo, né? O Evangelho, aliás, Emmanuel, no livro Vinha de Luz, no item 80, vem nos dar o seguinte ensinamento, né? Que dependerá de si mesmo, pela resignação de tornar proveitoso para si o seu sofrimento, a fim de não perder o fruto pelas suas queixas. Uma vez que se perder a oportunidade, terá que começar de novo. Aí Emmanuel é mais enfático. Não basta sofrer simplesmente para evoluir moral e espiritualmente. Indispensável é saber sofrer, extraindo as boas lições de cada vivência, por mais difícil que pareça. Naturalmente que nós conhecemos pessoas que vivem reclamando de tudo, né? A doutrina nos diz que essas pessoas, em geral, elas estão mesmo em processo expiatório, né? E aquelas pessoas que passam pela dificuldade com alegria, né? Essas pessoas, segundo a doutrina, são aquelas que realmente devem estar em prova, né? Mas a advertência de Emmanuel é muito importante
para a nossa compreensão, né? Então, além de passarmos pelas dificuldades, temos que fazer com resignação, sem revolta, né? Admitindo que Deus é justo, né? Que nós estamos passando por aquela dificuldade por algum motivo, um motivo que tenha sentido na nossa existência, né? E o que é preciso? Aí nós temos que nos questionar, né? O que é preciso aprender com essa experiência? Ou seja, a experiência das nossas dificuldades, né? Que lições a vida está tentando nos ensinar, né? O que eu preciso modificar para ter um futuro melhor, né? Então isso é também um ponto fundamental, né, das nossas aflições, né? Porque se são sinais do nosso desvio dos caminhos das leis de Deus, nós temos que tentar identificar, né, o que isso significa para nós, o que esse sofrimento está tentando nos dizer, né? Porque a doutrina espírita, meus irmãos, que é o Cristo Consolador, ela vem nos dizer de uma forma bem direta que nós não somos vítimas da vida, nenhum de nós é vítima da vida, né? Nós estamos diante das consequências dos atos que produzimos. Nós estamos diante das consequências dos atos que produzimos, né? Não há entre nós vítima e nem inocentes. Olha só, isso pode parecer um pouco, às vezes, vamos dizer assim, difícil para a gente ouvir isso, não é? Mas essa é a realidade que a doutrina espírita nos traz, né? À luz dos ensinamentos dos espíritos, né? Nós estamos nesse mundo, né, nesse planeta Terra, em um processo de reeducação, né? E é uma oportunidade de acertar os nossos débitos com a vida, com a justiça divina, né, para podermos evoluir, não é? Então, aquele que realmente muito sofre deve reconhecer sem revoltas que muito ele tinha que expiar, né? Se ele tinha aquela dificuldade porque ela era justa, né? E também que a dor que passa não é um castigo, né? A dor nunca é um castigo. Ela é contingência inerente à vida. É para a restauração e para o progresso individual ou coletivo, né? Que às vezes também essa dor ela é coletiva, né? É de um país, de uma nação, né? Então isso aí a doutrina nos vem dizer que nós realmente não somos vítimas e nem inocentes, né? E o nosso tempo aqui está avançando, então nós vamos ainda trabalhar em cima dessas ideias, né? Para que a gente possa concluir, né? Somente se compreenderá, então nós vamos, dentro desse preceito de que não somos vítimas inocentes, nem algozes eternos, né? Nós vamos dizer o seguinte, né? Que somente se compreenderá essa assertiva aceitando o fato da multiplicidade de existências das várias reencarnações. Durante a nossa trajetória de espíritos eternos, nós experimentamos as oportunidades educativas que a vida nos oferece, atuando nela e provando se mudamos, né? Porque a ciência didática diz que aprender é mudar o comportamento, né? Então nós aprendemos alguma coisa quando nós mudamos o nosso comportamento em relação àquele fato, né? Então se não somos mais quem nós éramos no passado, né? Então sofrimento é para isso, para que a gente procure amadurecer e ver se nós estamos realmente mudando de comportamento, se nós não estamos agindo da mesma forma, né? Se de fato amadurecemos, né? Provando a nós mesmos, né? Enfim, que trocamos os nossos vícios e imperfeições morais, né? Em virtudes da alma, né? Nós costumamos dizer que quando nós desencarnamos, nós deixamos aqui todos os nossos bens materiais, todos os nossos entes queridos encarnados, né? E levamos uma malinha para o mundo espiritual, né? E nessa mala, ela só comporta
as nossas virtudes adquiridas, ou seja, o nosso aprimoramento moral que nós obtivemos nessa encarnação, né? E nós temos que fugir da ideia e voltar com essa mala vazia, porque se nós voltarmos com a mala vazia, é aquele aluno que não teve aproveitamento nenhum, que vai ter que repetir tudo de novo, né? Então, continuando, né? Nós passamos pelas experiências para aprender com elas o que não sabíamos antes. Sabíamos por imaturidade, porque nunca fomos tocados, né? Então nós passamos por essas experiências, meus irmãos, para compreender a razão pelas quais tropeçamos, para sentir o mal que em outros tempos causamos ao nosso organismo, ao próximo, também através do egoísmo, do orgulho, né? E que nós às vezes fazemos as coisas sem entender que estávamos machucando ou prejudicando alguém, não é? Então é uma ideia de aproveitar o sentido desse sofrimento, né? Nós temos que ter essa compreensão, né, do porquê do sofrimento, né? Então, os enganos e os nossos erros do passado que tiveram consequências em outras vidas, né? Então, nós estamos aqui para sermos o melhor possível, né? Para trocar os nossos vícios, né? Por adquirirmos virtudes, né? Para que nós possamos levar, como eu já disse, na nossa bagagem espiritual, as virtudes adquiridas, né? E mais uma vez voltamos àquela frase: não somos tampouco algozes, né? O que é algoz, né? Algoz são pessoas que agem com crueldade. Isso significa que nós, no passado, fomos sim algozes de alguma forma, né? Então nós não somos tampouco algozes eternos, né? Então nós não somos pessoas que vão agir eternamente com crueldade, né? E aí é bom que a gente tenha humildade de admitir que, embora a gente já tenha errado muito, né, em outras existências, e até nessa mesmo, como nós já vimos, né, causado muito mal às pessoas, a nós mesmos, né, disseminando problemas e dificuldades, não é por termos cometido erros, né, que deveremos ficar infinitamente à sombra da mácula causada por decisões erradas, né, de forma espiritualmente imatura e julgadas culpadas por todo e sempre, né? Como algozes de antigamente, como vítimas de nós mesmos no presente, nós somos apenas espíritos imortais transitando a estrada da evolução, que nos tem levado do ser simples e ignorante, quando nós somos criados, né, ao que já somos hoje, ao anjo que ainda seremos, né? Então nós temos que ter também a alegria de pensar o seguinte, né? Nós já fomos muito piores, né, do que o que nós somos hoje, né? Já fomos piores, sim, né? Nós estamos num processo, vamos dizer assim, né, de progresso, porque nós estamos num mundo de provas e expiações, né? E estamos almejando um mundo de regeneração, não é? Então que a gente possa também se alegrar com isso, né? Nós já fomos muito pior, né? Nós somos muito pior do que já somos hoje, né? Hoje é a nossa melhor versão, né? E que também a gente não fique culpando aí a vida, o azar, a fatalidade, né? A doutrina espírita, ela nos diz também, lá no Livro dos Espíritos, né, que não existe fatalidade alguma em sermos bons ou maus, né? Então não tem fatalidade, não tem essa história, eu sou ruim porque eu dei azar, porque eu fui morar num bairro que não era, fui parar numa família que não era adequada. Não é isso. A doutrina vem nos dizer que a alma escolhe o bem ao sentir a repercussão dos seus atos, né? Então o bem é uma escolha nossa, do livre-arbítrio, né? E para que nós não fiquemos ainda presos na vitimização vazia ou na culpa improdutiva, é que esquecemos de nossas outras encarnações. Então, lá no Livro dos Espíritos, nas questões de 851 a 862, Allan Kardec trata desse problema da fatalidade, né? Então ele fala que
fatal mesmo aqui nesse mundo, só o momento do nosso desencarne, né? Então, não há isso como justificativa, né? E a vida, pelas experiências difíceis, né, nos ensinam a ser melhores, né? Então, o Evangelho nos diz, e Jesus nos diz lá também no Sermão da Montanha, né? Felizes aqueles que sofrem, né? Porque essa é a oportunidade de estarmos trabalhando o nosso progresso. É como se fôssemos um aluno feliz por estar matriculado numa escola, né, que é o planeta Terra, planeta de provas e expiações. Então, que isso nos console e nos deixe, vamos dizer assim, alegres por podermos estar seguindo a nossa trajetória, né? Porque ao repararmos os erros do passado, né, e aprendermos a lição, claro, né, porque não adianta reparar, você não repara se você não aprende, se você não muda de comportamento. A prova estará concluída, né? E um certo dia isso vai passar, né? Então nenhum sofrimento é eterno, meus irmãos, tenham fé nisso, nenhuma dor é eterna, nenhum sofrimento é injusto, né? Ele sempre tem uma razão de ser, né? E quem percebe a existência de Deus, né, sabe que Deus é justo e bom, né? Por isso sabe também que existe sentido para as mazelas humanas, né? E é desse sentido e desse estado de sentimento, né, que está explicado pela lógica das reencarnações, né? E essa doutrina consoladora que nós temos a oportunidade de estudar e de vivenciar, né, que o Cristo prometeu durante a sua passagem, né? E ele disse que não podia revelar naquela época, né, todo o conteúdo dessa doutrina, mas que ele mandaria um outro Cristo Consolador, né, que no caso é o Espiritismo, né, para que a gente possa entender. Então, estudar o Espiritismo é procurar entender essas dificuldades. E quando nós entendemos as nossas dificuldades, nós vamos nos aprimorando como alunos, vamos nos tornando pessoas melhores e vamos também contribuindo para um mundo melhor, né? Que essa é uma das missões nossas, né? Nós, quando estivermos no estado evolutivo mais avançado que estão hoje, não ficaremos à mercê de ociosidade, né? Iremos cada vez mais buscar trabalho, né, auxiliando Deus na construção de um mundo melhor. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que nós queríamos passar, né? Entendendo as nossas aflições. Então, que cada um reflita, né? E que, tendo alguma dificuldade, a nossa bula do dia a dia é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? E nas aflições podemos procurar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, né? Que é um dos maiores capítulos do Evangelho, né? Para nos trazer consolação, para nos trazer serenidade, mansietude e entendimento nas nossas dificuldades, né? Então, que os bons espíritos nos mantenham nessa linha, que tenhamos todos aquela paz do bom aluno, e que Deus nos proteja a todos, né? E obrigado por essa feliz oportunidade de estarmos aqui também aprimorando um pouco os nossos conhecimentos e colaborando também com os irmãos. Fiquem com Deus.